Meus lindos, só para manter a igreja informada, tá todo mundo me ouvindo? Como a gente estava há quase 4 anos com o mesmo Pix, a gente fez a alteração agora, então às vezes quando você vai fazer, ele dá um aviso como se fosse fraude, tá? Mas é por causa do tempo que ficou essa mudança que a gente teve que fazer, devido à documentação da igreja que está sendo movimentada. A gente teve que fazer esse movimento para depois também direcionar direto para os Pix da igreja mesmo. Então vai aparecer o nome da nossa pastora Carolina, tá bom? Só para informação, para que você fique ciente. Então não tenha problema, a mensagem é normal, é uma mensagem de segurança. Você pode avançar. Eu sei que seu dízimo é muito alto. Vou dar mais uma chance para você. Eu sei que seu dízimo é muito alto. Eu sei, Caio, Jéssica, Emerson, Karina, viu, Miriam? Eu creio. E aí é por isso que o banco te avisa. Amém? Eu creio, ainda esse ano seu dízimo vai ser o maior dessa igreja, filho. Já estão soprando o seu nome lá na diretoria lá. Mas pastor, por quê, pastor? Porque a obra do Senhor aqui é grande. E aí ela precisa abençoar uns caras assim. Entendeu? Para a vida do pastor como dizimista, abençoar nossas empresas, para que a gente tenha força para projetar mais sonhos, projetos. Amém por isso? Amém. Tem que ter fé e tem que declarar. Você só vive aquilo que você declara. Amém? Vou falar de novo. Você só vive aquilo que você declara. Então declara. Hoje eu estava igual José. Fui ali visitar um salão. Tem que sonhar, varão. Eu olhei assim e falei, não, mas o meu metro quadrado é maior ainda. Mas você tem que sonhar. Quando você sonha, você vive. Tem gente que fala assim, pastor, talvez eu nunca vou conseguir comprar um carro novo, um carro zero. Talvez eu nunca vou conseguir comprar minha casa. Só existe uma coisa que você precisa fazer hoje. Diga qual, pastor? Declarar. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Coloca no telão o tema. Quando aparecer você pode ler. Você é louco? Mandaram o que aqui pra mim? Café gelado desse jeito? Qual é o tema? Mandaram coca pro pastor, mano. Vocês estão uma bênção mesmo, hein? Vocês viram que vocês querem o pastor de você com saúde, né? É porque acabou o jejum, né? Acabou o jejum, 21 dias sem coca foi cruel. Passei pela prova, varão. Amém? Tá meio apagado esse telão, né? Põe um azul para realçar a pele do pastor. Eu quero falar sobre isso. Uma coisa. Amém? E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus ele falou muito forte no meu coração, para entender o princípio de uma coisa, porque senão fica meio sem sentido. Deus ele falou, aprenda a criar e a ter prioridades, porque quando eu não crio prioridades, tudo para mim que acontece na minha vida, eu acho que é Deus que está fazendo. Por isso que Deus, ele vai nos ensinar na mensagem, na Bíblia, e eu vou provar para vocês na Bíblia, que Ele ama pessoas que fazem uma coisa. Como assim, meu pastor? Uma coisa só? Não, eu digo que fazem uma coisa bem feita. Porque tem gente que quer fazer tudo, mas não faz nada. Então, eu tenho aprendido um princípio, e um princípio é aprenda a fazer uma coisa bem feita. Se for para fazer algo, uma coisa só, então faça uma única coisa. Pastor, mas vai desfalcar. Não, Deus vai levantar alguém que é capaz para fazer aquela função, mas enquanto você entender e colocar isso no seu coração, Ele vai gerar em você anseio e vontade para fazer bem feito. Então as prioridades, ela tem que ser primordial na minha vida. Amém por isso? Amém. Davi vai nos ensinar isso também em Salmos. No Salmos 27, versículo 4, abra a tua Bíblia, eu vou degustar a minha coca.
Salmos 27, versículo 4, diz, está fazendo fundo, né? Então acende a luz para o pessoal poder ler. Preste atenção, Salmos 27, versículo 4 diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém até aqui? Quem achou esse versículo? Salmo 27, versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor? Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quando eu leio este versículo, eu vejo Davi nos ensinando a ter prioridade. E quando você vai ler a parte B, quando você vai ler o final do versículo, eu vejo Davi nos ensinando a aprenda a contemplar primeiro aquilo que vem dos céus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar. Então ele diz, olha, a minha prioridade é morar nos céus. A minha prioridade é uma única coisa, que eu possa estar contigo todos os dias da minha vida, é a minha prioridade. Amém? E cara, eu estou numa vibe tão boa, eu estava esses dias em casa estudando, e eu ganhei um curso, acho que a pastora sabe disso, mas eu não tinha acessado ainda. Eu ganhei um curso de teologia, na verdade de um teólogo, de uma igreja muito conhecida aqui em São Paulo, e eu ganhei esse curso, e aí eu fui esmiuçar, né, eu falei, deixa eu ver qual que é, né, e cara, está sendo, porque quando eu priorizo as coisas do Senhor, começa a vir um prazer da onde eu não imaginava. Uma pessoa perguntou assim para o apóstolo Luiz Hermínio, o que te faz queimar? Porque desde que nós conhecemos você, no seu ministério, você é desse jeito, o tempo todo você está queimando, e ele falou assim, eu aprendi a priorizar aquilo que precisa ser priorizado. Então a gente se frustra demais com aquilo que não era para ser prioridade nas nossas vidas. A gente se frustra demais com o trabalho. Não estou dizendo que o trabalho não tem que ser prioridade na sua vida, mas quem te deu o trabalho foi o Senhor. Então, quando Davi, ele vai nos ensinar, aprenda a contemplar primeiro a moradia, não aquela que aluga a casa, mas a moradia do Senhor, a casa do Senhor, as coisas do Senhor. Amém? Jesus vai nos ensinar uma forma de adoração, de prioridade. Quer ver? Lucas 10, 41. Não precisa abrir tua Bíblia, eu vou falar alguns versículos. Aí, ficou legal agora. Lucas 10, você anota e você lê em casa. Lucas 10, 41. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Escuta isso, cuidado com as suas prioridades. Você está priorizando as coisas de Deus ou as coisas do homem? Aquilo que você prioriza, escuta isso que vai mudar, vai virar uma chavinha na tua vida. Aquilo que você prioriza se torna o teu Deus. Fala isso para o seu irmão, aquilo que você prioriza se torna o seu Deus. Sabia disso, Caio? Se você dá prioridade para o dinheiro, o seu Deus é o dinheiro. Porque tudo que você vai fazer, você vai olhar na conta bancária primeiro. Será que eu posso viajar? Será que eu posso trocar de carro? Será que eu posso comprar uma casa? Será que eu posso presentear alguém? Será que eu posso fazer uma oferta melhor? Você vai olhar sempre para o dinheiro.
porque a sua prioridade é o dinheiro. Então aquilo que você prioriza te torna o teu Deus. E a pergunta é: o que você tem priorizado? Quais têm sido as suas prioridades? Quais têm sido os teus olhares? Paulo vai nos ensinar em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13, Filipenses 3, 13, diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão diante de mim. Uma coisa eu faço, eu esqueço do que ficou para trás. Diga: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. E por que você está preso no seu passado ainda? O apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. Esqueça o teu passado. O passado não tem mais a ver contigo. Quando você se desprende do passado, você começa a enxergar os presentes que Deus tem para te entregar no presente. Tem gente presa em coisas que aconteceram lá e não estão vivendo os presentes de Deus hoje, agora. Quais são as suas prioridades? Jesus vai nos dar um exemplo lindo do que nós devemos priorizar, e neste versículo que nós lemos anterior, a prioridade é adorar a casa do Senhor, o reino de Deus. Agora, se eu não tenho o nosso Deus como para adorá-lo, cara, eu não consigo entender. Quando passa um momento de dificuldade, quem é que você está clamando? Você está ligando para o homem, ou você está fazendo uma ligação para Deus? Você está se conectando com Deus? E é uma coisa que nós precisamos fazer hoje. Diga: qual, meu pastor? Esquecer do passado. Cutuca seu irmão e fala: esquece do passado, eu não aguento mais você lá. Eu não aguento mais te ver preso no passado. Ai, pastor, aquela época era muito boa. Aquela época eu fazia. Aquela época tinha célula. Aquela época a gente ia evangelizar na rua. Aquela época não faz agora. Enquanto você ficar preso naquela época, você não vai estar presente quando chegar as coisas do Senhor na sua vida. Tem uma frase que eu aprendi: a gente clama tanto por algo, tanto, que quando acontece, ele vai encontrar uma pessoa ausente, porque ela já está tendo outras prioridades. Eu lembro do dia que nós clamávamos e eu falava: não, um dia eu vou ter ainda um mezanino, a gente vai ter, vai ser legal, vai ser top, Deus preparou. Eu fui há muitos anos atrás, profetizei nesse mezanino, vai acontecer, aí o mezanino chegou, aí a gente fica falando assim: e aí, a gente vai para onde agora? Vai mudar? Vai comprar um espaço maior? E não sei o que, a gente já esqueceu de contemplar aquilo que Deus deu. Tem coisas que você está vivendo hoje, porque você orou e clamou no passado por isso. Eu vou falar de novo. Tem coisas que você está vivendo hoje, porque lá no passado você clamou, você adorou, você buscou, você está vivendo, mas cuidado! Porque talvez a gente está a alguns passos de esquecer aquilo que nós clamávamos. Faz sentido para alguém isso? Diga para o irmão do seu lado: toma. É de graça essa. Aprenda uma coisa nessa noite: se encontrem em fazer uma coisa. Aprenda a fazer uma coisa com excelência. Aprenda a buscar o reino dos céus com excelência. A excelência é uma coisa bem feita. Amém por isso?
Então eu creio, em nome de Jesus. Eu não estou falando de funções na igreja, em sim, em fazer tudo em adoração. Porque senão, acaba o culto aqui, aí vem um monte de voluntário. Pastor, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, eu vou ficar só nesse ministério. Eu não estou falando de funções. Eu estou falando em aprender a adorar do jeito certo, uma única coisa. Minha conta pode estar negativa, eu vou adorar ainda assim. O meu filho pode ser diagnosticado com alguma coisa, eu ainda vou adorar. O meu marido não quer vir para a igreja, eu ainda vou adorar. A situação está difícil lá em casa, eu ainda vou permanecer adorando. Tem adorador aqui nessa noite? Eu ainda vou permanecer adorando. Com emprego, sem emprego, morando ou não morando, eu vou continuar adorando. Uma coisa, porque a gente acha que essa uma coisa é funções, e a verdade é que essa uma coisa é adoração, excelência. Então tudo que você se mover para fazer, faça com muito amor e com muito zelo, cuidando de tudo que Ele te deu, amando os seus irmãos em Cristo. Você precisa amar essa pessoa que Deus colocou do seu lado. Eu vou liberar uma chave na sua vida hoje. E desculpa o que eu vou dizer, mas você só vai ter sucesso em algumas áreas da sua vida quando você aprender a amar quem está do seu lado. Eu vou falar de novo. Você só vai ter sucesso em algumas áreas da sua vida quando você aprender a amar as pessoas que estão do seu lado. Porque tudo que Deus me dá, Ele me dá para um propósito, para uma prioridade. Quando Deus te abençoa financeiramente, é para você abençoar a casa de oração. Quando Deus te abençoa financeiramente, é para você ajudar o irmão do seu lado. Ou você acha que Deus te abençoou só para te abençoar porque você é o mais bonitinho, você é o mais saboroso? Tu não é. Tu não é. Eu não sou. Quando Deus me chamou, Ele não me chamou para me confortar, Ele me chamou para ajudar a confortar pessoas. Quando Deus me chamou, Ele não me chamou para me enriquecer, Ele me chamou para ser um canal para enriquecer quem vai caminhar com a gente. E eu não estou falando que a sua caminhada tem que ser baseada naquilo que Deus te dá, mas eu estou dizendo que tudo que Deus faz na sua vida é para um propósito. Então quando Deus te abençoa, não é só para te abençoar, é para abençoar alguém. Amém por isso? Então, uma chave para o seu sucesso: primeiro, as prioridades têm que ser o reino de Deus. Amém por isso? Mateus vai falar sobre isso, Mateus 6, versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas, mas primeiro o reino. Aprenda a contemplar primeiro, para depois aprender. Contempla, para depois aprender. Aprenda a ter prioridades na sua vida, e Deus nos ensinou isso, porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus. O que Ele fez primeiro? Prioridade, céus. E depois Ele fez a terra. A prioridade dele é os céus. Se a minha prioridade não for os céus, o reino dos céus, as coisas de Deus, meu irmão, estou fazendo hora extra na terra. Amém? Então, hoje, algo se encaixa na visão dessa igreja. Escuta o que eu vou dizer. Hoje, 4 novos pilares se encaixam na visão dessa igreja. O primeiro deles: adoração sincera, a oração, a meditação e o jejum. São 4 pilares que vai manter você de pé. São 4 pilares que vai manter a tua casa de pé.
São 4 pilares que vão manter este ministério de pé. João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoração. Não tem como eu fazer nada se não for em espírito e em verdade. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Oração. Você não entender, e adoração é diferente de oração, amém? Adoração é diferente de oração. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 17, versículo 21, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ele está dizendo, existem casca de demônios que só sai com jejum e oração. Aí tem gente achando que vai no nome do pastor. Eu te repreendo no nome do pastor Bruno. Nada vai acontecer. Eu te amarro no nome do ministério Alwin. Nada vai acontecer. Então, se eu não meditar nesses princípios, adoração, oração, jejum e meditação, eu estou sendo um cristão fraco. Porque cristão que não adora, que não ora, que não medita e que não jejua, cutuca seu irmão e fala: Deus está te vendo. Crentão. Agora, eu quero pregar para você, escuta. Não vá na Bíblia, procurando tirar alguma coisa dela. Aí todo mundo, nossa pastor, você heresia isso aí. Mas faça ela tirar alguma coisa de você. E na Bíblia, copiar um texto, colocar parágrafo e pregar é muito fácil. Eu quero ver ir na Bíblia, ler algo e falar: mas eu preciso tirar isso de mim. Eu preciso tirar esses pecados de mim. Eu preciso tirar o que está me afastando da palavra de Deus. Eu preciso me conectar àquilo que vai me salvar. Mas tem gente que vai na Bíblia tirar alguma coisa da Bíblia. Eu preciso de uma palavra, pastor. Hoje eu vou sair para um emprego. Não vá na Bíblia procurar tirar alguma coisa dela. Ela tem que tirar de você. Quando você lê, você tem que ler e falar assim: eu preciso tirar esse pecado de mim. Eu preciso tirar essa frieza de mim. Eu preciso tirar essa angústia de mim. Amém? Escuta isso. Não conheça a Bíblia, mas conheça de quem a Bíblia está falando. Eu vou falar de novo. Não conheça a Bíblia, mas conheça de quem ela está falando, de quem ela está pregando. Quem é esse Deus que está escrito aqui? Tem gente que fala: eu conheço a Bíblia. É? E você conhece Deus? Jesus? Conhecer a Bíblia é fácil, o diabo também conhece. Mas conheça de quem ela está revelando, de quem ela está falando, de quem é os contextos, de quem é a história, de quem ela se revela. Então, ser um cristão que grava texto é muito fácil. Por mais que seja uma dificuldade minha como pastor, eu tenho uma dificuldade absurda de gravar textos. Sou eu, é a minha limitação. Mas não tem a ver ser pastor, ou ser presbítero, ou ser diácono, ou ser levita, ou ser um servo que grava texto, mas ser um servo que vive o texto. Então a diferença não está em gravar, a diferença está em viver. Porque é muito fácil escrever um monte de texto e soltar aqui para a igreja. O difícil é digitar e viver o que o texto está dizendo. Faz sentido para alguém isso aqui? Tem alguém entendendo essa mensagem?
Então pega essa chave em nome de Jesus. O que eu faço para Deus me usar, não use Ele. Pastor, o que eu faço para Deus me usar? Não use Ele. Abra mão das suas vontades, dos seus interesses, das suas prioridades. Quando você aprender, Caio, a priorizar as coisas de Deus, o reino dos céus, a sua justiça, pode ter certeza que Ele vai te usar. Porque tem gente que é assim: Deus me abençoa para mim poder abençoar. Deus faz para mim poder fazer. Deus me envia para mim poder lembrar da igreja. Talvez é por isso que Deus não te enviou ainda. Talvez é por isso que Deus ainda não liberou algumas coisas na sua vida. Se é a palavra que você quer, é a palavra que você vai ter. Amém por isso? Então deixa Deus te usar da forma dele, na medida dele, do jeito dele, com a mão dele, com a vontade dele, do jeito que ele quiser. Mas não coloque barreiras, não coloque limites. Aprenda a fazer uma coisa direito. Pastor, o que essa pregação vai me levar a entender? Eu só tenho uma coisa para fazer aqui na terra: buscar o reino dos céus. Carro, casa, família, isso aí, meu irmão. Você trabalha, se veste bem, arruma o cabelo, que você arruma uma mulher. Porque se você não trabalhar, se você não estudar, e aí, filho, aí fica difícil para arrumar alguém, né? O cara não se arruma, não passa um perfume, não se ajeita, não faz a barba, não corta o cabelo. Eu até entendo se você estiver desempregado, acontece. Dor de barriga dá em todo mundo, não é verdade? Mas não quer dizer que você vai ficar o resto da vida. Então eu já quero profetizar que essa semana, você que está precisando de uma porta de emprego, pastor, mas hoje é quarta, pastor, só tem quinta e sexta. Você mesmo. Deus vai te surpreender. Você que precisa de um escape financeiro, você que precisa de um milagre, porque surgiu uma notícia ruim. Tem alguém recebendo isso? Senão eu não vou profetizar. Nos próximos dias, e eu não estou falando do mês que vem, do final do ano, estou dizendo nos próximos dias, Deus vai responder orações. Eu profetizo isso na sua vida. Portas de emprego vão se abrir, direções de Deus vão vir na sua vida, escape financeiro de Deus vão vir na sua vida, lugares maiores que Deus vai te levar vão vir na sua vida nos próximos dias. Alguém recebe essa palavra em nome de Jesus? Pastor, então qual é o segredo para isso acontecer na minha vida? Eu vou priorizar uma coisa. Cutuca essa pessoa do lado, você fala para ela: você está entendendo? Prioridade. Prioridade. Não tem a ver com o pastor que prega, não tem a ver quem vai pregar semana que vem, não tem a ver quem vai ficar no lugar do pastor quando o Noah nascer, não tem a ver com isso. Que por sinal, já vou dar um aviso na igreja. O nosso bebê está para nascer aí pelo dia 12, no mês que vem. E se tu não vir para a igreja, eu vou fazer questão de pegar o teu contato. Falar esculachar é pesado? Não? Esculachar é pesado? Fala outra palavra. Puxar a orelha é melhor? É o quê? É fraco ainda? Eu vou te esculachar pelo WhatsApp. Porque não tem a ver com o cara que está pregando, gente. Você pode ter uma admiração pelo seu pastor, pode ter um carinho pelo teu pastor, glória a Deus por isso. Mas lembra dele quando tiver o churrasco lá a picanha lá. Brincadeiras à parte. Eu estou dizendo que você pode ter um carinho pelo teu pastor, mas toda pessoa de Deus, independente de placa de igreja, que leva as coisas de Deus a sério como prioridade, está aqui pregando, é a palavra de Deus.
Ah, pastor, mas eu não consigo ouvir fulano, não consigo entender, eu não consigo. Meu irmão, pede para Deus te revelar. Pede para o Espírito Santo abrir os teus ouvidos, os teus olhos. Amém? Todos nós fomos chamados para fazer uma boa obra. Uns têm desenvoltura para algumas coisas, outros estão aprendendo a ter desenvoltura. Mas uma coisa essa igreja tem em comum: todos estão vivendo e carregando esta palavra. Porque quando eu priorizo a palavra de Deus, tudo que eu falar aqui em cima do altar, a igreja vai receber. Então, quando quero texto base, eu já pulei, contei um monte de texto aqui. Quando o Senhor, em Lucas 10, vai falar: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muita coisa. Então estou dizendo para pessoas: você pode ter um monte de função na igreja, mas descansa, tudo vai dar certo. Você pode ter um monte de função no teu trabalho, calma, vai dar certo. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ligar fulano, eu tenho que mandar e-mail. Calma, faz uma coisa de cada vez. Tem alguém recebendo isso aqui? Diga para a pessoa do seu lado: é para você isso aí, não é para mim não. É para você isso aí, não é para mim não, é para você. Então aprende a priorizar, meu amado. Quem aqui escova os dentes todo dia? Só metade da igreja levantou a mão, hein? Eu vi daqui. Cuidado aí, o irmão do seu lado não levantou a mão. Então, você escova os dentes todo dia. Amém por isso? Isso se tornou uma prioridade na sua vida, sim ou não? Quando tudo vai bem, você ora todo dia? Quem aqui esquece de escovar os dentes? Quem aqui esquece de orar? Eu sou o primeiro. Eu esqueço às vezes. Eu esqueço. Eu acordo, Emerson, o celular está tocando já. Aí eu já oro, já tem 75 mensagens. 60 do Emerson. Brincadeira. 50. Escuta. Aí eu já começo. Não, estou chegando. Não, quando chegar na empresa eu te mando e-mail. Ô Bruno, semana que vem tem visita. Não, eu vou levar o material. Eu vou ligar para fulano. Quando eu vejo, já deu 11 horas. Porque as coisas vão acontecendo numa velocidade. Aí quando eu paro, estou dentro do carro, eu falo: meu Deus, eu não sei nem o louvor que está tocando dentro do carro. Porque você escuta louvor dentro do seu carro, amém? E às vezes eu estou dentro do carro e falo: caramba, não estou prestando nem atenção no louvor que está tocando. Porque a minha prioridade é chegar rápido ao meu destino. Porque eu tenho um monte de coisa para resolver, mas quem me leva até lá é Jesus. Quem me guarda até as minhas prioridades é Jesus. Agora por que eu esqueço dele? Então o meu conselho para você é para que você mude as suas prioridades. E eu tenho feito isso. Nos últimos meses, em alguns últimos anos, eu tenho mudado algumas prioridades na minha vida. Nos últimos dias desta pregação, eu falei para Deus: eu só vou chegar lá se o Senhor quiser que eu chegue lá. Eu só vou alcançar uma multidão para ministrar a tua palavra se o Senhor tiver um propósito na minha vida, senão nada vai acontecer. Não tem a ver com tanto que eu busco, não tem a ver com tanto que eu me separo, mas tem a ver com tanto que eu estou disponível para Ele. Tem alguém recebendo isso aqui? Então eu não estou dizendo que estudar, se preparar está errado. Eu estou dizendo que se Ele quiser te usar, você precisa estar disponível. E você só vai estar disponível quando você estiver fazendo uma coisa. O que, pastor? Buscando o reino dos céus. Se você estiver buscando outra coisa, você não vai estar disponível. Vou falar de novo. Se você estiver buscando outras coisas, a sua prioridade não está sendo o reino dos céus.
Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai procurar o vizinho, porque o vizinho do lado está tendo prioridade. O vizinho do lado está tendo prioridade. Enquanto eu não entender que eu preciso buscar o reino dos céus, a minha prioridade está errada. E desculpa se você veio aqui para ouvir uma mensagem de que semana que vem você vai comprar sua casa própria. Eu creio nisso, eu profetizo isso na sua vida. Mas uma coisa você precisa entender: eu preciso primeiro buscar o reino dos céus. Então quando você tem um dia atribulado, cansativo, ou vem direto do trabalho, você diz: a minha prioridade é a casa do Senhor. Quando a Bíblia vai dizer: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não é uma alegria momentânea, mas é uma alegria entendendo, eu estou voltando para onde eu nunca deveria ter saído. Amém por isso? Aí o versículo vai continuar dizendo: mas apenas uma é necessária. Jesus vai dizer: uma só é necessária. Uma. Não é duas, não é três, não é quatro. É uma coisa necessária. E Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Porque ela entendeu quem ela precisa adorar. Porque ela entendeu o propósito nessa noite, a quem ela deve clamar. Então às vezes a gente está numa velocidade tão frenética, fazendo uma coisa atrás da outra, cumprindo uma agenda, fazendo evento, fazendo culto, chamando pregador, chamando levita, fazendo conferência. E nada contra igrejas que fazem, ou profetas e homens de Deus que fazem conferência, mas o nome conferência vem de conferir. Conferir o quê? As conferências estão sendo para juntar uma multidão, viver aquele momento, soltar fogos, ser alegria, mas o que vai mudar na minha vida no dia seguinte? Uma coisa é necessária: que as conferências, que os encontros, que os levitas que vêm na igreja, que quem seja que vem pregar na igreja, uma coisa é necessária: estejamos ali buscando o reino dos céus, e não quem está vindo pregar. Nada contra com quem vai, porque pode escrever o que eu estou dizendo. Vai chegar um tempo que você vai ver gente vindo aqui, porque a gente vai chamar. A gente está se preparando para isso. Logo logo a gente põe o ar-condicionado, põe a porta, e a gente vai chamar adoradores, pastores aí com relevância. A gente vai chamar. Mas uma coisa é necessária: que nós estejamos aqui para adorar a Deus, e não a quem vinha aqui em cima para cantar ou pregar. Tem alguém recebendo isso? Porque a minha prioridade não é quem está com o microfone na mão. A minha prioridade é quem está sendo um canal para Deus usar. É Ele. A minha prioridade é Deus. Quem Ele usa, desculpa o que eu vou dizer, não me interessa. Mas é quem está usando o Deus. O próprio Deus te usando para essa pessoa do seu lado, te usando para dar um abraço, te usando para dar um aperto de mão, te usando para dizer para essa pessoa: não desiste, calma, descansa, faz uma coisa só. 4 pilares, quais são os 4 pilares? Adoração, oração, de novo, adoração, oração, meditação e jejum. Pastor, mas a gente fez um jejum agora de 21 dias, o senhor não vai lançar mais nenhum outro não, né? Porque a minha prioridade é outras coisas, pastor. Eu tenho um aniversário para ir, eu tenho uma festa para ir, eu tenho um evento para ir. Mas já parou se Deus parasse para dizer assim: ó, se você fizer esse jejum, Caio, eu te coloco onde você quer ir? Como é que seria a sua prioridade? A gente é assim, Emerson. Se Deus falasse assim: pastor, não, ele vai me chamar de Bruno, né? Bruno, se você fizer um jejum de 60 dias, ficar só na água de coco,
eu vou fazer isso, isso, isso. Aí o que a gente faz? Prioriza. Porque o meu interesse está em receber alguma coisa e não adorá-lo. Pastor, então como eu viro essa chavinha na minha vida? Hoje, agora, a partir de hoje, você vai priorizar o reino dos céus. E quando a sua prioridade for o reino dos céus, tudo que acontecer vai ser coisas do Senhor na sua vida. Porque a minha prioridade é adorar Ele. A minha prioridade é buscar a presença dEle. A minha prioridade pode ser acordar de manhã. Eu posso ter a reunião que for. Eu posso ir resolver o que for. A minha prioridade é orar primeiro antes de sair de casa. É de meditar numa palavra antes de sair de casa. Alguém recebe isso no nome de Jesus? As minhas prioridades precisam mudar nessa noite. As minhas prioridades é o reino dos céus. Faça como Maria. Por mais que a maioria das vezes a gente somos uma Marta, ocupados e atarefados com um monte de coisa. E eu não estou dizendo para você deixar de ser atarefado, não é isso. Mas eu estou dizendo que há momento certo. E Deus está te chamando para adorar Ele, aos pés dEle. Então, a igreja pode ter a liturgia, as reuniões, o encontro, os eventos que for, mas a minha prioridade é adorar Ele. Então quando a gente faz a noite do espeto, que por sinal vai acontecer, né? Quando? Dia 6 de abril, vai ter a noite do espeto lá no estacionamento. Quem vai vir? Vai ter a noite do espeto lá no estacionamento. Mas eu não venho para comer carne. O propósito da noite do espeto não é só isso. O propósito da noite do espeto é comunhão com os irmãos. O propósito da noite do espeto é para nós nos reunirmos para ajudar a casa do Senhor. Ou seja, a minha prioridade é abençoar a casa de Deus. E automaticamente eu como uma carninha. Amém? Então quando eu priorizo as coisas de Deus, Ele me abençoa. Mas não faça nada por interesse, não faça barganha. Se eu fizer, Deus vai me dar. Não faça barganha. Faça por amor. Cutuca seu irmão, fala, faça por amor. Se coloca de pé. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Obrigado você que está conectado conosco, que assistiu essa mensagem, que essa palavra possa ter falado contigo. Eu queria te pedir uma coisinha, se inscreva no canal, envie para o máximo de pessoas que você puder, ativa o sininho de notificação, nós estamos com toda a equipe de prontidão. Você que pode, digita aqui, se você precisa de oração, nós enviamos para a nossa equipe de intercessão para estarmos orando pela tua casa. De quarta e no domingo são os nossos cultos. Você é meu convidado para estar junto com a gente. Até a próxima.